Olá, pessoas! Tudo bom? No vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre gêneros e subgêneros. Hoje, especialmente falando dos subgêneros da comédia. Pois então, pegue os seus caderninhos para anotações e vamos lá que vai começar! Sátira. A sátira é a forma mais elegante de crítica. Com inteligência e humor, mostra o ridículo das instituições, usando de eventos contemporâneos de uma forma exagerada. Seu principal alvo é a política. E por sempre se tratar de assuntos da atualidade, seus temas perdem relevância muito rápido. O que era engraçado numa determinada época, hoje não tem mais muita graça, principalmente nos dias de hoje, onde as ideias, as notícias são rápidas. O humor ele é passageiro como o tempo. Para isso, é necessário sempre estar se reciclando e procurando notícias novas e temas novos para o humor. Farsa. Já falamos um pouquinho de farsa em um vídeo anterior, mas vamos relembrar. A farsa surgiu na Idade Média e é encontrada em vários períodos da nossa história. Ela é baseada principalmente nos exageros de costumes, em situações de equívocos, surpresas e coincidências improváveis, encontros e desencontros e finais com revelações inesperadas. A farsa possui enredos absurdamente complexos, personagens amplos que muitas vezes se comportam irracionalmente. Os personagens da farsa são unidimensionais, ou seja, comportando-se como humanos que se comportam como desenhos animados. Um desenho animado com humanos. Tem uma caracterização pesada e muito caricatural. Não existem trabalhos profundos e psicológicos na construção das personagens. É uma comédia de grande agilidade, de movimentações não realistas. Lembra do desenho animado? A farsa se foca em determinados tipos específicos de determinada época e local, ou posição social. O ritmo desses espetáculos é tão rápido, é tão acelerado, que exige um preparo físico e um fôlego muito grande dos atores envolvidos. Mas apesar de fazer críticas sociais, não se aprofunda muito em questionamentos de valores. É uma peça cômica, burlesca, onde não pode-se ter medo do ridículo, e a maluquice e a excentricidade impera. Comédia romântica é o tipo de comédia que a gente chama água com açúcar, melosinha. É leve e geralmente bem despretensiosa. Um casal se conhece de uma forma bem diferente, acontece 1001 reviravoltas, eles voltam, eles vêm, eles se separam. Eles voltam de novo, se separam de novo. Aí tem sempre aqueles amiguinhos mais engraçadinhos, né? Os mais engraçados do filme normalmente, que ajudam esse casalzinho a se reconciliar e ficar juntos. Sim, normalmente os finais são felizes e bem adocicados. Essa é a fórmula mais conhecida da comédia romântica. Apesar desse estilo ser muito mais conhecido hoje na TV e no cinema, esse formato que mistura um pouco de romance e comédia é muito mais antigo e pode ser encontrado em obras como os clássicos de William Shakespeare, como em Um Sonho de uma Noite de Verão. Comédia pastelão ou torta na cara. É um tipo de comédia cinematográfica bem rasgadona, onde se explora a violência física e comportamentos exagerados e absurdos, acrobacias, perseguições, os famosos estapeamentos,
com os slapsticks, os tropeços e escorregões engraçadinhos. Sabe aquele negócio de escorregar numa casca de banana? Vem daí. Aqueles tombos estreônicos, que a pessoa cai daquele jeito engraçado. E tudo isso num ritmo loucamente acelerado. E onde as leis da física definitivamente não se aplicam. Mas a interpretação dos personagens numa comédia pastelão é extremamente sincronizada, Calculada, ensaiada, coreografada. precisa e milimétrica, mesmo para não incorrer em acidente com os atores e produção. O termo pastelão vem daquelas cenas onde em algum momento acontece um conflito e sai do nada, uma guerra de comida. Comida pra cá, comida pra lá. E sempre é uma comida muito estranha, que é sempre uma torta de pastel cremosa na cara, um do outro. Pá, pá, pá. Torta na cara! Onde a comédia pastelão pode ser encontrada no Gordo e o Magro, Os Três Patetas, e no Brasil podemos citar o Quarteto dos Trapalhões. Comédia de costumes. É a forma de comédia que enfatiza as maneiras e os costumes de uma sociedade de uma época. É caracterizada principalmente pela criação de tipos e situações, com uma sutil crítica social, claro. O enredo normalmente trata de amores ilícitos, romances proibidos, violação de normas de conduta, quando tem uma determinada pessoa que quer entrar num ciclo social, ou quando existe uma outra que ignora totalmente essas normas sociais. Esse estilo de comédia era muito comum na França do século XVII e na Inglaterra entre a aristocracia. E no Brasil, o seu representante maior é Martins Pena, que descreveu com muito bom humor a sociedade brasileira de sua época. Martins Pena é considerado o fundador da comédias de costume no Brasil. As personagens mais características de Martins Pena são moças em idades de casamento, funcionários públicos, juízes, estrangeiros, malandros e outras figuras bastante inusitadas. Algumas obras de Martins Pena: Juiz de Paz na Roça, O Noviço, O Caixeiro da Taverna, Irmãos das Almas, Quem Casa Quer Casa, Os Três Médicos, Os Diletantes, e muitas outras obras. Sitcom, a comédia de situação. A comédia de situação ela é muito mais conhecida em séries de televisão, onde se explora muito a comédia daquela do dia a dia, do cotidiano. Comédias que falam dos dias comuns de pessoas comuns. São enredos variados, às vezes de um grupo de amigos, familiares ou colegas em um ambiente de trabalho. Normalmente são gravadas com uma plateia ao vivo, que participam com aquelas risadas pontuais, as claques. A sitcom ou a situation comic surgiu na Inglaterra na época do rádio. Alguns exemplos de séries de sitcom. Uma mais antiga que vocês não devem conhecer, alguns devem, que é a Feiticeira, A Ginny é um Gênio, e algumas mais atuais como Friends e Big Bang Theory. I have to tell someone. You can't. Please. Now I know this is hard. It is. It hurts. I know. You know. You know. Yeah, I know. Chandler and Monica.
unbelievable. How long have you known? Too long. Oh my God, Rach, I've been dying to talk to someone about this for so long. Comédia de constrangimento ou vergonha alheia. A comédia de vergonha alheia são aquelas que alguns personagens são colocadas em situações embaraçosas, humilhantes, totalmente desconfortáveis, causando o efeito vergonha alheia. Quem assiste fica tão constrangido com a situação que a personagem está inserido que fica com aquela vergonhinha, aquela aflição de olhar aquilo. Às vezes a gente nem consegue ver. Ah, meu Deus. Ah, não. A gente dá risada. A gente acha graça da desgracinha alheia, mas a gente continua achando graça, né? Tem vergonha, mas acha graça. Tem vergonha pra rir. Esse tipo de comédia definitivamente não é para qualquer um. Às vezes pode ser um pouquinho humilhante e até ofensiva para quem assiste. Como exemplo de comédia de constrangimento, podemos citar a série The Office. Tanto a americana quanto a versão inglesa são ótimas, mas não é para qualquer um. No, God! No, God, please, no! 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 Porque muitas vezes você vai gostar da piadinha, mas você vai ficar com aquela cara... Paródia. É muito parecido com a sátira, mas funciona mais como uma releitura de humor de uma obra original. A gente pode encontrar uma paródia em um filme, música, série, pessoas e personagens. Geralmente personagens famosos. Fica bem parecido com o original, mas ironiza a obra com humor e muito deboche, mudando completamente o sentido do mesmo. Não tem aquela série de filmes de terror que aí eles colocaram como uma série de filmes de humor, que eles ironizam, colocam coisas engraçadas, onde era originalmente terror, eles colocam piadas, e isso é uma paródia. É uma nova interpretação com humor de uma obra já existente, por intertextualidade, que é a criação de um texto a partir de um outro já feito. Existem outras divisões e subdivisões e gêneros e subgêneros da comédia, mas ficam também para o próximo vídeo, que esse daqui já está bastante longo. Lembrando que gêneros e subgêneros é uma forma da gente ampliar o conhecimento das influências dessas obras e nunca, jamais para engessá-la ou dizer como uma obra deve ser feita. Arte não é receita de bolo. Tem que colocar tal ingrediente para dar isso aqui. E muito menos para qualificar ou julgar qualquer coisa. Abram a mente e criem com liberdade. E é isso aí, senhoras e senhores. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Continue dando seu like, o seu apoio e compartilhando para quem gosta de arte e teatro. E fazendo com que este canal maravilhoso, que eu sei que vocês amam, crescer. Apertem o sininho para notificações antes de todos. E até o próximo.